quando meu primo jogou a luz da lanterna do celular dele para um lugar bem próximo desse canto. Conforme clareou um pouco, pareceu que tinha alguém sentado, olhando para a parede. Nós dois vimos, e nesse momento, direcionamos imediatamente a luz para lá. Sempre me interessei pelo assunto sobrenatural, e procurava sempre lugares onde poderia ver ou sentir algo. Meu primo não era diferente de mim, e em uma certa noite, estávamos em cima da laje da casa dele conversando sobre algum assunto aleatório. De alguma maneira, o assunto chegou ao terror. Ele estava me contando sobre uma casa que existia por perto, subindo em uma rua atrás da escola que tinha na frente da casa. Ele sabia que me deixaria curioso, e acho que estava fazendo de propósito para me fazer querer ir até lá. Talvez ele quisesse ir, mas estava com medo de ir sozinho. Me contou várias histórias que contaram para ele, falaram que dentro dessa casa aparece um homem de capa, os barulhos que escutavam, e várias outras coisas. Se a gente quisesse arrumar um lugar com bastante presenças assim, não precisava ir longe, a própria casa onde ele morava era sinistra, mas não dava para ouvir histórias sobre um lugar assim e não querer ir até lá para checar. Resolvemos olhar a casa, só descemos da laje e fomos. Da casa do meu primo até essa casa, levava pelo menos 15 minutos andando, então não era tão longe. Chegamos na frente da casa. Tinha 3 andares e uma energia estranha, passava uma sensação ruim, só de olhar para ela. Ficamos em frente, meio que trocando olhares de medo, pensando se realmente teríamos coragem. A falta de coragem era visível, para os dois, mas a curiosidade pelo sobrenatural falava ainda mais alto. A rua estava deserta, já devia ser pelo menos 1h da manhã, então era tranquilo pular o muro. O portão da casa era uma grade grande, e o muro também era alto. Ao lado do portão, tinha uma lixeira de ferro e também tinha uma árvore, que facilitava pular. Do outro lado do muro, era um quintal grande, com bastante mata, já que não tinha ninguém morando lá há muito tempo. Atravessamos a tal mata e começamos a explorar a casa. O nosso maior medo era algum animal que pudesse ter ali, como alguma cobra ou aranha, mas mesmo assim encaramos. A casa era grande, mas estava bastante destruída, como por exemplo, a parede que dividia uma sala com a cozinha, tinha um buraco enorme no meio, como se alguém tivesse dado marretadas. Não tinham muitos móveis, só algumas cadeiras quebradas, mesas e pequenos armários que pareciam que desmontariam a qualquer momento, e tudo estava muito velho. Logo quando entramos, ouvimos um barulho estranho, parecia alguém respirando ofegante. Ficamos parados prestando atenção nesse som, mas não dava para definir de onde vinha. Será que vinha da mata no quintal? Ou talvez de algum cômodo da casa? Ficamos num misto de querer saber de onde vinha e não querer saber o que era. A casa estava bem escura, a única coisa que tínhamos para clarear o lugar eram os telefones antigos e grandes, hoje em dia chamam de tijolão, que na época não era tão antigo assim, mas a lanterna deles já serviam. Fomos explorando. Passamos pela sala, onde tinha algo que parecia um esqueleto de um sofá, e uma mesa redonda velha, tombada. No canto dessa sala, tinha uma cadeira, virada para a parede. Quando meu primo jogou a luz da lanterna do celular dele para um lugar bem próximo desse canto, conforme clareou um pouco, pareceu que tinha alguém sentado, olhando para a parede. Nós dois vimos, e nesse momento, direcionamos imediatamente a luz para lá. E não havia nada, além da cadeira. Não estávamos imaginando coisas, nós vimos o mesmo, e na mesma hora. Trocamos olhares assustados e eu perguntei logo para ele se ele queria continuar ali, e bem nesse momento, ouvimos algo caindo, bem alto, e saímos correndo para ver. Era uma das cadeiras velhas que tinha pela casa. Nos perguntamos novamente se a gente continuaria ou sairia de lá. Por incrível que pareça, preferimos continuar, ainda não havíamos visto o que tinha nos outros andares. Passamos por mais um corredor escuro, onde tinha uma entrada para um quartinho vazio e mais à frente um banheiro. No final desse corredor, achamos onde subir. A escada para os outros andares era de metal, em formato de caracol e bem enferrujada. Não era muito confiável subir nela, mas a curiosidade sempre falou mais alto. Fomos direto para o terceiro andar.
Logo de cara, tinha um armário velho, cheio de vasos estranhos. Assim que viu, meu primo falou que era melhor nem tocar naquilo, e eu não poderia concordar mais. Nesse andar, tinham 2 quartos grandes, e um deles ainda tinha uma cama destruída. O outro não tinha nada além de madeiras jogadas no chão. Em determinado momento, olhamos pela janela, e meu primo arregalou os olhos. Perguntei para ele se ele tinha visto algo, e ele me disse que tinha alguma coisa na mata lá embaixo. Olhei bem, e para mim, pareceu uma pessoa. Pensei de início que fosse alguma pessoa de verdade morando lá, mas aquilo que vimos, pareceu que foi desmanchando e afundando na mata, como se entrasse no meio do escuro. Vendo essa cena, meu primo já questionou se não era melhor sair logo dali. Eu estava querendo muito saber o que tinha no resto da casa, mas não estava mais aguentando aquela energia pesada, precisava descansar daquilo. Quando estávamos descendo a escada, ouvimos arranhões vindo do 2º andar. Paramos e ficamos atentos prestando atenção. Definitivamente tinha alguém arranhando algo. Andamos em silêncio para ver o que era, sem ao menos saber direito de onde vinha, e assim que viramos em um corredor pequeno, e olhamos para o final, vimos que dava para uma janela. Bateu um desespero para sair dali, não estávamos acreditando naquilo. Tinha algo em pé na frente da janela, olhando lá para fora. Meu primo me perguntou se eu estava vendo aquilo, com a voz bem baixa, e eu respondi que sim, também com a voz baixa e trêmula. Ficamos encarando aquilo, mas não era por curiosidade, estávamos com medo de nos mexer e fazer algum barulho. Em algum momento, esse ser fez o mesmo que vimos na mata lá fora, parece que foi se desmanchando no escuro, até sumir. Aquilo foi a deixa, saímos correndo, quase caindo da escada. Na hora de pular o muro, foi o pior. Dava a sensação desesperadora de que algo vinha pegar a gente, e o pior, não tinha nenhum apoio para a gente conseguir subir. Meu primo era mais forte, então ele subiu nas minhas costas, subiu no muro e conseguiu me puxar. Conseguimos sair, e quando passamos na frente do portão de grade, olhamos lá para dentro, e aquela mesma entidade estava olhando de volta, parece que estava vigiando o que fazíamos dentro da casa. Saímos correndo, não sei quanto ao meu primo, mas eu achei que algo de ruim realmente aconteceria. Eu não quis voltar para a casa dele, já havia me assustado demais por uma noite, e lá também era bem carregado, então fui direto para minha, que não era longe. Logo quando eu estava chegando, meu primo me ligou, falando com uma voz assustada. Pedi para ele ficar calmo e me falar o que aconteceu. Ele disse que o que vimos naquela casa estava no quintal da casa dele. Será que aquilo seguiu a gente? Falei para ele sair de lá e passar o resto da noite na minha casa, no dia seguinte devia ser mais calmo. Só estava com medo daquilo também aparecer na minha casa. Felizmente, não foi o que aconteceu. As coisas se tranquilizaram por essa noite, e ficamos bem arrependidos de termos nos aventurado daquele jeito. O pior é que não tem jeito, gostamos de vivenciar essas coisas, e um tempo depois resolvemos voltar naquela casa com mais pessoas.